Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite de sexta-feira, nós temos agora 27 graus aqui em Natal, sensação térmica de 31 graus. Deve chover só às 8 da manhã nesse sábado, então tá tranquilo, né? Nada de dilúvio aí para acabar com a programação aqui em Natal. Bom, hoje então chegando com esse tema, seu DNA foi identificado. Gente, eu vou dizer, não sei onde vai, qual é a barreira, né? Onde é que vai parar esses avanços de tecnologia, principalmente nas investigações criminais. Pena que demora um pouco para chegar por aqui, né? Mas já tivemos aí, por exemplo, naquele caso de Marielle, né? A identificação dos atiradores, inclusive por torres de celular, mapeando o deslocamento de celulares na cidade para bater com o deslocamento lá executado, né, pelo carro onde estavam os criminosos. Então já dá uma ideia aí de como as coisas avançaram. Mas ontem eu fui a uma palestra na Justiça Federal aqui em Natal, conduzida lá pelo juiz e professor da UFRN também, Walter Nunes, e o advogado Gabriel Bulhões, falando a respeito de mudanças no Código do Processo Penal, né, que vai chegando aí um novo código pra gente, embora acho difícil que saia esse ano, acho difícil sair qualquer coisa esse ano, né, mas uma das coisas tocadas lá pelo juiz Walter Nunes foi justamente isso, que a gente está precisando de tecnologia, mais do que mexer muito em interpretação penal, de processual penal, que esse tema já dá um outro podcast, né, para a gente discutir sistemas de direito, mas falando em tecnologia de investigação, e ele abordou justamente isso que saiu hoje numa reportagem do The New York Times, de Heather Murphy, né, ela escreveu hoje sobre um caso que então revolucionou no ano passado, né, em 2018, o chamado caso The Golden Gate Killer, né, o assassino de Golden Gate. Depois de muitos anos, né, finalmente foi identificado quem seria esse assassino, né. Os promotores lá da Califórnia anunciaram então que usaram uma inovação tecnológica para chegar ao DNA do assassino, nesse caso que já era um caso antigo. Mas aí a reportagem fez lá todo um histórico assim do caso, que é super interessante. Eu trouxe aqui um resuminho bem rápido, né? Essa inovação tecnológica, ela é baseada, para se ter uma ideia de como nós não estamos mais em ambiente privado em lugar nenhum. Ela é feita através de sites de árvores genealógicas, né? Quer dizer, não é tão comum aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é muito comum que as pessoas tentem rastrear quem são seus pais biológicos, né? Especialmente quem é filho adotivo. E aí sai buscando por sobrenome, por tudo, e sai montando. Então existe muita gente que é especialista nisso, existem alguns sites que são importantes para isso. E de repente se enxergou que isso poderia ser uma grande base de dados para que casos anteriores, que eles chamam de cold cases, né? Os casos que esfriam, que não, você persegue todas as pistas, mas elas não levam a lugar nenhum. E aí o caso fica lá não encerrado, né? Você não tem como solucionar, vai para uma caixinha, fica lá anos parado atrás de uma testemunha que apareça, uma nova prova. Então, agora, depois desse caso do Golden Gate Killer, né, dúzias de casos já de crimes violentos foram solucionados. E a maior parte desses casos ficou décadas sem solução. São casos dos anos 70, dos anos 80. Então, está sendo uma coisa realmente que estava revolucionando, e está todo mundo agora com os olhos voltados para o que os Estados Unidos vão fazer. Aqui, ó, estima-se que pelo menos 100 mil crimes violentos não solucionados e 40 mil corpos não identificados. Sim, porque essa tecnologia também pode identificar corpos, não só os assassinos, né? Morreu alguém, não sabe quem, ninguém nunca vai saber, então pronto.
a estimativa aí é de que 100 mil crimes violentos não solucionados e 40 mil corpos não identificados podem se beneficiar dessa nova técnica. E aí nós temos que dar os parabéns, né, o crédito dessa nova técnica às mulheres, especialmente aquelas que já estão numa idade mais avançada, aposentadas e que, em geral, amam fazer esse registro de história familiar e passaram, então, a construir esses sites e tudo. E essas mulheres, eu vou citar aqui 3 delas. Essas mulheres passaram anos tentando convencer as autoridades policiais que essas técnicas que elas desenvolveram poderiam sim ser utilizadas para outra coisa que não fosse simplesmente localizar, então, esses pais biológicos de filhos adotivos. Uma delas, né, que se chama Diane Harman Hugh, 78 anos, diretora de educação da DNA Adoption, que é justamente para rastrear aí esse DNA da adoção. Em 2013, ela pensou, então, que poderia aplicar essas técnicas que usava para identificar 2 corpos que ela viu lá noticiado num jornal que ela estava lendo em Seattle. E quando ela procurou, então, o delegado lá da cidade onde esses corpos haviam sido encontrados, né, de Seattle, ela ouviu dele: isso é complicado demais, né, e morreu ali o assunto, pelo menos para a autoridade policial. 4 anos depois, Margaret Press, né, outra senhorinha dessa aposentada, 72 anos, que era programadora de computador, né, mas se aposentou e aí adquiriu uma enorme habilidade nessa construção de árvores genealógicas, e ela trabalhava lá na Califórnia, também tentou ajudar um delegado local num caso semelhante, mas ela disse que até hoje aguarda o retorno das ligações, né? Ligou para lá para dizer: olha, eu tenho como resolver, posso usar uma técnica. Ninguém respondeu, deixou para lá. E aí, a doutora Barbara Ray Venter, de 70 anos, que é uma genealogista, eu tive que pesquisar isso, não sabia nem se tinha esse termo em português. Genealogista genética. Ela pegou, então, foi direto ao caso, né? Fez o upload conseguiu convencer lá uma equipe de policiais e promotores da Califórnia, né, que é onde é esse caso do The Golden Gate Killer. Depois de muito falar, ela conseguiu convencer, então ela fez o upload de um DNA que foi captado na cena do crime. Ela pegou esse DNA e fez o upload lá no site gedmatch.com, que é um desses de você achar, então, árvore genealógica. E esse site, para você ter uma ideia, ele é comandado de uma casinha que tem lá na Flórida. E foi tão revolucionário assim. Ela e a equipe, então, conseguiram logo identificar um suspeito através dos dados genéticos e familiares que foram fornecidos, olha só, pelos primos dele. Então, nem adianta você pensar assim: ai, não, mas minha mãe e meu pai não estão no cadastro, né? Meu irmão, não. Eu vou já dizer aqui o que é que precisa para isso, né? Então, pelos primos, foi identificado esse suspeito e assim, Joseph DeAngelo, que é um ex-policial, foi acusado de 26 crimes de assassinato e sequestro em conexão com estupros e mais outros tantos assassinatos cometidos em toda a Califórnia nos anos 70 e 80. Eu acho que é um grande alívio, assim, para quem trabalhou e para os familiares das vítimas. Finalmente identificar quem fez aquilo, né? Não sei como vai se desenvolver o processo em si, mas só de você saber quem foi, já acho que já é um ponto final na história. Bom, poucas semanas depois desse anúncio, então, desse grande caso, que é o The Golden Gate Killer, outra genealogista genética chamada C.C. Moore passou a trabalhar para a Parabon, que é uma empresa, olha, essas coisas só existem nos Estados Unidos, uma empresa de consultoria em perícia criminal. Rapidamente, nesse trabalhinho aí, eles já fizeram 49 identificações genéticas que levaram à reabertura de vários cold cases, né? Esses casos que estavam sem solução. O duplo homicídio de um casal canadense que foi famoso em 1987, 6 estupros em sequência, né, na Carolina do Norte,
Um homicídio de um estudante da Stanford University, que aconteceu 46 anos atrás, e por aí vai. São muitos. Eu levaria aqui o podcast todinho, só para citar a ruma de casos que tem sido reaberta e solucionada. 17 pessoas já foram presas, incluindo pessoas que estavam, na época, acima de qualquer suspeita, como um DJ e animador de festas infantis lá na Pensilvânia, né? Que não tinha nada a ver com esses casos aí que eu citei de exemplo. Bom, o Centro Nacional para Crianças Exploradas e Desaparecidas nos Estados Unidos está revisitando com essa tecnologia 700 casos envolvendo restos mortais de crianças não identificadas, quer dizer, que não sabiam quem eram essas crianças. E já conseguiram achar, então, 15 no ano passado. Quer dizer, identificou 15 desses restos mortais também, dando um alívio aí para as famílias, um ponto final. 300 outros casos já estão em trabalho. São casos de assassinatos, ataques sexuais em série, corpos não identificados. Há também uma polêmica se deve se voltar realmente para o que está lá atrás ou para os mais atuais. Mas a tecnologia tem sido usada em ambos os casos. Há casos recentes também de identificação. E a notícia, principalmente para quem é americano, descendente de europeu, é que mesmo que você não tenha passado por nenhum teste de DNA na sua vida, muito provavelmente você vai ser pego, né? A ideia é que em 90% dos americanos descendentes de europeus logo estarão completamente identificados, genealogicamente falando. E, segundo os especialistas, vai levar a um equilíbrio das prisões, porque o sistema que o FBI usa, que é o chamado CODIS, vamos dizer assim, 90% dele é com afro-americanos, né? Os negros, eles são dominantes. Então, agora, o outro sistema é dominante de brancos, né? De nativos aí, americanos mesmo, sem miscigenação, né? Os descendentes de europeus. Então, isso vai levar a um equilíbrio nas prisões, segundo os especialistas. O serviço dessa Parabon, que presta também a escritórios de advocacia e tudo, custam $3.500, quer dizer, não é um valor assim tão exacerbado para a pesquisa que é feita e para a identificação que é feita. Já conseguiram identificar também o DNA de uma mulher, levou o primo, ela é de Washington, levou o primo que mora no Iowa à prisão por um assassinato cometido em 79. E em 2009, uma mulher que tinha sido assassinada a facadas. 9 anos depois, com essa tecnologia, então, um vizinho confessou porque ele tinha fumado um cigarro na cena do crime. Pegaram lá a bitucazinha do cigarro, passaram no DNA e identificaram ele. Ele terminou confessando. Então, só precisa disso hoje. Você tem uma gota de saliva, de sangue ou de sêmen. E os perfis de DNA de 2 primos de terceiro grau. O que é um primo de terceiro grau? É alguém que compartilha um par dos seus 16 trisavós. Porque a gente tem 4 avós, a gente tem... eu disse 16, nós temos 16 trisavós, né? E temos 64 tataravós, e aí vai embora. Dá pelo menos, segundo as contas lá da New York Times, há pelo menos 800 desses primos por aí. É o que a gente tem. E no caso dos Estados Unidos, então, há uma grande chance de alguém desses primos aí gostar de genealogia, a ponto de já ter feito sua inscrição num desses sites, como o GED Match ou Family Tree DNA. Então, a revolução do DNA na investigação criminal chegou com força, junto com os dados que a gente joga na internet. Já temos essa invasão aí de Facebook e tudo. E agora a dúvida é como as cortes vão enfrentar isso. Vão considerar que é como internet, o que já se faz com Facebook e Instagram? Ou vão achar que precisa de mandado, né? E vão puxar lá a 4ª emenda que fala em busca ilegal. Fica essa dúvida, é a dúvida que está aí no direito. Aqui no Brasil a gente já vai começar a discutir isso também. E ficamos por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado desse tema. Fique sabendo que seu primo agora pode lhe levar para a cadeia, né? E vamos então ter um bom fim de semana. Renovo o convite para sexta, 7 da noite sobre outros assuntos. E domingo, 10 da manhã sobre futebol. Até lá!